Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos fazer análise de resultados aí da CEMIG, pessoal, uma empresa aqui do setor elétrico brasileiro. Iremos aí destacar os resultados do primeiro trimestre de 2024. Iremos destacar se, ao meu ver, a companhia segue barata aí, mesmo com alguns cenários de interferência política no quesito federalização. Iremos discutir aí o retorno da empresa ao longo dos anos. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo e não se esqueçam de deixarem nos comentários vídeos futuros que vocês queiram que eu realize aqui no canal. E mais uma vez aqui para lembrar vocês, pessoal, fiquem atentos, tá? Vou estar deixando o vídeo aqui no card acima. Logo aqui no canal terá um curso de investimentos e que eu vou abrir vagas aí brevemente, tá? Ainda não tem um tempo estipulado aqui porque o curso ele está em produção. Portanto, é um curso que acredito que irá agregar muito você que está iniciando no mercado financeiro e quer aí selecionar boas empresas e investir com segurança na bolsa de valores. Então, logo esse curso estará disponível. Fiquem atentos aí no canal que eu estarei publicando ele aqui na biografia e nos links dos vídeos, tá? Estou pensando em a plataforma que o curso será utilizada, portanto terá todo aí um equipamento muito bom para vocês terem acesso a esse curso. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui o vídeo. Então, vale ressaltar que de antemão eu não possuo a CEMIG na minha carteira. Bom, e para quem não sabe, pessoal, a CEMIG reportou o balanço aí do primeiro trimestre de 2024, tá? A companhia cita que teve uma geração de caixa robusta de 2,1 bilhões, aí, uma geração de caixa EBITDA. O EBITDA ajustado da empresa foi de 1,99 bilhões, tá? Isso aqui versus 2,7 bi de 2023, tivemos aí uma queda de 3,9%. O lucro líquido ajustado da empresa está em 1,15 bilhão de reais, que teve aí uma queda de menos 9,1% aí do ano passado para cá, tá? A companhia cita aqui na parte de distribuição de energia, porque para quem não sabe, a CEMIG ela atua nas três vertentes, ela gera, transmite e distribui energia para todo o estado do Distrito Federal. A performance foi melhor que o regulatório em perdas de energia. A DEC realizou 9,38 horas, enquadrado ao limite regulatório de 9,64 horas, e o crescimento de 4,4% de energia distribuída na comparação com o primeiro trimestre de 2023. A companhia cita que tem comercializado aí, tem feito a comercialização de energia com EBITDA de 279 milhões, uma estratégia diferente, diferenciada e antecipada aí de movimento de mercado, tá? A companhia na parte de CAPEX, pessoal, cita que fez o investimento total de 1,2 bilhões, 36,6% maior do que 2023, tá? E ela cita aí que anunciou 386 milhões de lucro capital próprio para o mês de março, tá? A companhia também está com uma alavancagem muito controlada, uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,83 vezes, tá? E aqui nas agências de classificação de risco, tá, pessoal? Que são aí o risco de crédito da empresa, está muito bom pela Moody, com AA+, ou seja, a companhia é um double A aí muito bom no mercado financeiro, tá? Então não há com que se preocupar com relação ao risco de crédito aí da CEMIG. Entrando aqui nas demonstrações de resultados, podemos perceber que a receita líquida da empresa teve um salto expressivo do ano passado para cá, um salto de 4,8%. Se eu vou aqui até adicionar aqui a tela um pouco mais para que vocês possam enxergar. Custos com energia elétrica teve aumento de 5,9%, a questão de custos. As despesas da empresa teve sim um leve aumento, mas isso aqui é devido aos cenários inflacionários e de juros, tá? Principalmente com custos com o pessoal. Portanto, o lucro líquido aí teve uma queda de 17,5%. Mas mesmo com essa queda aqui de 17,5%, o resultado da CEMIG continua sólido, lucrando acima de 1 bilhão de reais. Ou seja, a empresa está aí crescendo aos poucos, tá? Então, é uma empresa aí boa e até que paga um dividendo interessante, tá? Entrando aqui, pessoal, na análise de resultados mais detalhadas, que aqui nós temos os números, o release é para quem quer se aprofundar aí na empresa, tem aqui basicamente 47 páginas que você pode ler com mais afinco, portanto, para o vídeo acabar não se estendendo tanto, eu farei uma análise aqui mais rápida, então eu vou utilizar aqui essa apresentação de resultados, tá, pessoal? Bom, como vocês podem perceber, a CEMIG cita aqui, né, a alienação da participação na Aliança Energia de 2,7 bilhões, teve uma robusta geração de caixa e teve 43 milhões de ganhos na alienação de 15 PCH e CGHs, tá? A companhia cita que essa parte aqui de alienação de energia
foi direta, 45% do capital social da empresa, tá? E os dados da operação teve a correção aí pelo CDI, o abatimento dos dividendos do capital próprio eventualmente recebidos até o fechamento, tá? A companhia cita que teve uma otimização do portfólio de geração aqui para o seu subsegmento de geração de energia, tá? A companhia tem avançado de uma maneira sustentável e a companhia cita que o compromisso com a eficiência operacional e com o planejamento estratégico, a alienação de 4 usinas hidrelétricas na Bolsa de Valores, valor mínimo de arrematação de 29,1 milhões e a data prevista do leilão, dia 3 de julho de 2024, tá? Então aqui no subsegmento do macro setor elétrico, tá? A companhia cita que a parte de geração tem crescido aí de uma maneira muito boa, tá? A companhia cita que tem investido pesadamente na parte de distribuição. Acredito que a maior parte da receita aqui da CEMIG, tá? Distribuição de energia. E ela cita aí que distribuição representa a maior parte aqui da sua receita. Como vocês podem ver, a companhia fez aí um investimento muito robusto aqui na parte de distribuição de energia, que engloba 881 milhões, 209 milhões investidos no programas Mais Energia e 315 milhões em atendimento. A meta para 2024 é investir 4 vezes o QRR, tá? Ou seja, aqui para a parte de transmissão e reforços e melhorias, a companhia pretende investir 28 milhões, a parte de geração 27 e na parte de gás 38. Portanto, o pesado no caso da CEMIG é investir aí em distribuição de energia, tá? O histórico de execução de investimentos, a companhia tem evoluído de uma maneira bem expressiva aqui em investimentos, tá? Então, a companhia tem feito o seu bom trabalho. Eu tenho aqui uma visão pessoal sobre o setor de geração, transmissão e distribuição. Acredito que o setor mais seguro de todos aí no macro setor elétrico seria o de transmissão, porque ele é o filé mignon aí, né, pessoal, do setor, não tem riscos hidrológicos e riscos com clientes envolvidos, tá? O setor de distribuição eu diria que é o segundo menos arriscado, enquanto que o setor mais arriscado de todos é o setor de geração, porque depende aí de custos com energia, é muito competitivo, fora que depende de cenários hidrológicos, tá? Mas mesmo assim a CEMIG tem feito um bom trabalho e gerado um valor até que satisfatório para os seus acionistas, tá? Essa parte que a gente já leu aí nos releases, então não precisa se aprofundar nisso, portanto aqui vamos ler sobre essa parte de lucro líquido, tá? O porquê que o lucro líquido foi afetado. A companhia cita que o lucro líquido foi impactado principalmente pela variação cambial, tá? Vejam que teve uma queda de 7% aqui no seu EBITDA e de 4% aqui na forma ajustada do primeiro TRI para o primeiro TRI de 24, estado operacional. E o lucro líquido também teve uma queda de 9,1%, ou seja, nem foi uma queda tão grande assim. Acredito que nos próximos trimestres a empresa irá se recuperar desse leve tombo que teve, né? Portanto, pessoal, se atentem porque o caixa da empresa tem melhorado de uma maneira bem expressiva. Ela entregou uma forte geração de caixa desde o ano passado para cá, e perceba que seu caixa operacional, que foi foi advindo aí da geração operacional da empresa, tá? Saltou 2 bilhões, ou seja, a companhia tem 4,5 bilhões em caixa, fora que sua dívida segue muito controlada. Então, muitas pessoas acabam se assustando. O lucro, ele oscila mesmo, porque tem aí as questões de impostos, portanto, fiquem mais atentos ao EBIT e à geração de caixa da empresa, que você terá um norte aí se a empresa realmente está fazendo um bom trabalho. O custo da dívida tem caído de uma maneira bem expressiva, tá? Muito bom isso aqui. A companhia tem controlado suas dívidas e o cronograma de amortização do caixa que a companhia tem para 2024 está previsto 2,4 bilhões em dívidas que ela irá amortizar para esse ano. Como a companhia tem um caixa de 4,5 bi, ela pode aí estar quitando toda essa dívida tranquilamente, tá? Então, não há problemas aí com a relação de dívida, porque a dívida realmente segue muito controlada aqui na CEMIG, fora que percebo que trimestre, ano após ano, ela tem reduzido sua dívida, sua alavancagem de uma maneira muito boa, tá? Isso aqui realmente é muito bom. Agora, fazendo uma comparação aqui, pessoal, né? Do EBITDA e lucro, percebam que os dois seguiram o FRS, o recorrente, basicamente na mesma linha. O mercado de energia, que aqui são dos subsegmentos da CEMIG, teve uma alta de 44,2%, tá? E podem perceber uma alta de 4,4% aqui para distribuidoras, rural, comercial, todos os subsegmentos aí que há
CEMIG tem, tá? Partindo aqui um pouco para os múltiplos, hoje não é uma companhia cara na Bolsa de Valores, negocia 5,33 vezes o lucro, portanto vale ressaltar que a CEMIG é uma estatal, então o mercado já irá pagar aí mais barato pelas estatais, ele não pagará um preço tão alto porque sempre tem esse risco político envolvido, o mercado sempre fica com o pé atrás, tá? Vale ressaltar que as ações preferenciais da empresa não possuem tag along, se eu não me engano aqui, se a gente verificar aqui a parte, né, de tag along, a companhia, salvo engano, tem um tag along muito baixo, tá? Então, as ações ordinárias têm um tag along aí melhor, tá? Eu não gosto muito de visualizar essa questão, mas o tag along acredito que sim é importante, principalmente em alguns casos, tá? Por quê? Porque a CEMIG tem aí essa proposta de federalização, há esses boatos e ruídos no mercado que a companhia pode ser federalizada, ou seja, o governo pode aí querer ter aí, vender a sua participação, né, para um outro acionista controlador. Isso aqui engloba o governo federal. Então percebo que essa matéria diz: chance de federalização parece menor com nova proposta de renegociação de dívidas do governo federal, enquanto privatização também parece distante, tá? Outros boatos, então, sempre há boatos aí dessa questão de federalização da CEMIG. Então, por isso que os acionistas sempre ficam com o pé atrás pelas inconstâncias que acabam acontecendo aí. A companhia vai ser federalizada, vai ser vendida. O tag along aqui, ele protege o acionista nesse quesito. Então, as ações preferenciais, elas não têm tag along, tá? Portanto, se vocês olharem as ações ordinárias, elas vislumbram um tag along. Se vocês colocarem aqui CEMIG, né? No caso CEMIG 3, indo lá para a parte de empresa, tá? Vamos descer naquela parte lá que eu estava com vocês, podem perceber que o tag along da CEMIG, tá, pessoal? Vamos abaixar aqui embaixo, ela tem 80% de tag along. Então há uma proteção um pouco maior aqui nas ações ordinárias, portanto, por isso que o mercado paga um prêmio de risco um pouco maior, tá? O mercado ele tem aí, ele paga mais caro nas ações ordinárias, elas são mais caras. Por quê? Porque elas têm uma proteção maior e como eu digo para vocês, não existe almoço grátis. Por ela ter uma proteção maior e englobar menos riscos ao acionista, principalmente por uma venda e casada, uma venda de participação do acionista controlador da empresa, então elas são um pouco mais caras. Portanto, a preferencial é mais barata, mas tem esse risco do tag along envolvido. Então, por isso que o mercado tem um prêmio de risco um pouco maior para as ações preferenciais e até por isso que ela paga um dividendo superior às ações ordinárias. Por quê? Porque os acionistas preferencialistas recebem mais dividendos, mas em contrapartida tem esse risco de tag along. Então, eu hoje, se fosse me posicionar em CEMIG, coerentemente, tá? Iria me posicionar nas ações ordinárias. Por quê? Porque tem aí um risco menor, mesmo que ela seja um pouco mais cara, eu teria um dividend yield razoável, de 7 a 8%, e ainda por cima estarei tecnicamente protegido desse risco envolvido com federalização, tá? Vale ressaltar que hoje a companhia tem um bom ROI de 21,72%, o ROI da empresa saltou dos anos anteriores e o ROIC aí também está muito bom, tá? E a dívida também está muito controlada, isso aqui bem abaixo da sua média histórica de 2,2 vezes. A única coisa que me afasta da CEMIG, pessoal, são os pagamentos. Como assim os pagamentos? Realmente é uma empresa que distribui excelentes dividendos, tá? A companhia tem uma média de 6 a 10% ao ano de forma de proventos. Perceba que 2021 pagou quase 9, 13, 11. Então, a companhia abriga uma perenidade muito boa. O problema é a demora de pagar. Percebam que a companhia anuncia um provento e ela sempre paga para o ano seguinte. A não ser com Datacom aí, por exemplo, para abril, dando um exemplo prático, junho, e ela acaba pagando só para o ano seguinte, de 6 a 9 meses. Ou seja, a demora que você irá receber esse dividendo será muito grande. Isso acaba atrapalhando aí esse processo de pinga-pinga constante na conta para que você possa reaplicar e acelerar a bola de neve na sua carteira. Portanto, eu enxergo dois fatores cruciais, tá? Essa é a minha visão pessoal. Pessoas que têm um capital pequeno, que têm uma posição pequena na empresa, que é o meu caso, eu tenho um capital aí considerado pequeno investido, para mim não faria sentido ter CEMIG na carteira, né? O preço está muito bom, tudo, mas tem companhias de energia que também estão a preços bons e que pagam dividendos de forma trimestral até igual e superior ao da CEMIG. Portanto, se eu fosse um investidor grande, tivesse ali que seja 10 mil, 20, 30 mil ações da empresa, mais ou menos, eu já valeria a pena ter a CEMIG, porque mesmo que tenha essa demora de pagamento, eu receberia já uma bolada de proventos para estar reaplicando ou na mesma empresa ou outras empresas. Ou seja, se o indivíduo, de fato, ele tem CEMIG na carteira, porém com uma grande posição,
Hoje, se pegarmos aqui 12,23, né, vezes 30 mil ações, que mais ou menos, no caso, o indivíduo teria que ter 366 mil investidos na CEMIG. Com uma posição de 30 mil ações, seria aí, no caso, totalmente razoável, né? Por quê? Porque teria uma posição grande na empresa e você já receberia proventos de uma magnitude bem elevada. Se pegarmos aqui, por exemplo, ó, no Status Invest, que é um site que eu utilizo muito aqui, vamos pegar aqui as ações da CEMIG. Vamos pegar as preferenciais mesmo, só a título de análise, pessoal. Vamos aqui em dividendos pagos, porque o Status Invest ele já faz esse cálculo para você. Isso aqui é muito bom. Vamos agrupar por ano, tá? Perceba aqui, ó, que a CEMIG para o ano, perdão, apareceu um anúncio aqui. A CEMIG aqui para 2023 pagou 1,29 por ação. Então imagina o indivíduo que tem 50 mil ações da empresa, 1,29 por ação vezes 50 mil, já te proporcionaria um dividendo de 64.500. Repartindo ele 2 vezes ao ano, daria 32.250, porque a política de dividendos da CEMIG no caso, semestral, então ela paga aí de 2 a 3 vezes ao ano. Quiçá 3 vezes ao ano, ela paga 2, portanto tem um anúncio aí bem elevado, obviamente, mas para ser pago no ano seguinte. Então, para mim, ao meu ponto de vista, quem está começando com uma carteira, claro, a decisão é 100% sua, nada que se trata de recomendação, mas quem está começando uma carteira com pouco dinheiro, não tem tanto capital para ficar investindo todo mês, eu não iria começar por CEMIG, eu começaria por exemplo, Taesa, Transmissão Paulista, a própria Companhia Energética de Brasília também, que ao meu ver está a bons preços, paga trimestral. CEMIG não, por essa demora de pagamento. Mas tirando esse fator, a companhia é muito sólida, cresceu os seus lucros. E se pegarmos aqui, foi uma companhia que até gerou um valor considerável para os acionistas. Pegarmos aqui na parte de cotações, percebam que a companhia gerou aí um valor até que interessante, 512% aí ao longo dos anos, tá? As ações da CEMIG já chegaram a ser cotadas a R$24, portanto, nesse cenário eu vejo como uma oportunidade de preços, tá? Acho que sim, a companhia está barata, tem uma perspectiva muito boa pela frente. Só a demora de pagamento, igualmente a Sanepar, pessoal. A Sanepar também demora para pagar, mas não julgamos a empresa só pelo dividendo, tá? Porque mesmo que ela demore para pagar, ela paga, é o que interessa aqui, e ela sempre paga de uma maneira muito consistente. Mas eu me posicionaria em CEMIG totalmente nesses preços, acho que sim, está barata, mas eu iria nas ações ordinárias por essa segurança aqui de tag along, porque, pessoal, pensem comigo, tudo bem, você pode até ter um prêmio de risco nas ações preferenciais, mas pensando por um lado, o acionista controlador, nada é garantido no mercado. De repente pode acontecer uma federalização e você acabar tendo aí sofrer um dano um pouco aí no seu capital investido. Então é bom você ter uma proteção aí do tag along, principalmente para quem está começando. Pessoal, outra dica que eu dou para vocês, não utilizem o Luiz Barsi como parâmetro. O Barsi, ele detém sim uma posição muito grande na CEMIG, principalmente nas ações preferenciais, portanto, ele comprou a empresa há muito tempo, só o que ele recebeu em dividendos e o preço médio que ele tem na empresa é muito baixo. Então, mesmo que ele sofra aí essa questão de tag along, ele ainda sairia no lucro dessa empresa, tá? Por tanto dividendo que ele já recebeu ao longo de anos e anos posicionado, fora também o prêmio, no caso, o preço médio que ele está aí na empresa é muito baixo. Então, não se compare com investidores grandes. Por quê? Porque eles têm muito capital e eles podem tranquilamente mover posições aí ou até sofrer prejuízos temporários que não tem problema. Para quem está começando, a lógica é totalmente outra, tá? Até para quem tem pouco dinheiro, o CEMIG não faria tanto sentido pela demora de pagamento. Agora, um indivíduo que tem um capital grande, 1, 2, 3 milhões, posicionar em CEMIG. O próprio Gil Cabidala aí tem uma participação 20 bilhões na bolsa e 60% a 50% da carteira dele está na CEMIG. Então, mesmo que a companhia demore para pagar, para um anúncio que seja, já vai receber já $500 mil aí de proventos. Então, sempre tem que olhar por todos os prospectos, nunca analise de uma maneira seguida, uma maneira só, entendeu? Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Analisamos os resultados da CEMIG, continua sólida, paga bons proventos, portanto, eu particularmente não introduzo na minha carteira, até por essa política de dividendos um pouco defasadas, né? Essa demora de pagamento. No setor de energia, fico de olho aí em outras empresas. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo, pessoal.